Sejam bem-vindos a mais um TrulyCast, o podcast da Truly Office. Se você não conhece a Truly Offices, nós somos um coworking no coração da Zona Norte do Rio de Janeiro e somos o primeiro a ter um estúdio de podcast. Se você quer tirar o seu projeto do papel, venha conosco. Hoje, nós estamos aqui com um convidado especial, Dr. Júlio César Rodrigues, bacharelado em administração, meu colega, psicanalista em formação, PhD em psicologia social, psicoterapeuta especializado em hipnoterapia cognitiva e mindfulness, professor em curso de gestão e professor de programas de saúde mental na PUC-Rio. Muito bem-vindo, Júlio, nosso cliente. Muito obrigado pela recepção e por toda a estrutura que a gente tem aqui também para poder realizar nosso trabalho. Ai, muito bom. O Júlio hoje é nosso cliente e nós vamos falar sobre um tema muito bacana. Esses dias foi homenageado o Dia da Psicologia. E a gente está trazendo aí agora, já viemos aí com alguns temas, falando, vários advogados, falando de algumas coisas, né? O nosso objetivo do nosso canal é falar sobre empreendedorismo, trazer os nossos clientes para divulgar o nosso trabalho, e aí nós vamos tentar trazer agora temas que sejam voltados à saúde mental. E o Dr. Júlio trabalha com hipnoterapia e vamos lá ver se eu consigo falar agora direito. Mindfulness. Eu sempre tenho problema quando se fala assim, aí eu falo mindfulness. Eu faço assim, é feio, mas vambora. Meio que acariocando o Isso, nome. aquela ginguinha, né? Mas enfim, Júlio, a gente hoje veio falar um pouco mais sobre saúde mental para você colocar algumas coisas que às vezes nós ficamos com dúvidas, né? Tipo, hoje a gente vê aqui você como cliente nosso, você atende homens. E isso, às vezes, é raro a gente ver, né? Mas vamos falar sobre isso. Então, temos aí algumas coisas bem bacanas. Mas eu gostaria de falar sobre o Júlio profissional, né? O Júlio, hoje, ele é professor. Ele tem formação em administração, quando eu falei meu colega, que eu sou administradora de formação. Mas hoje você trabalha com a psicanálise, e com esse foco em hipnoterapia e mindfulness. Eu vou querer saber um pouco mais sobre cada um deles, mas eu queria saber sobre o Júlio antes da terapia. Quem é o Júlio, né? O que o Júlio tem para trazer para a gente de como empreendedor, como profissional, né? Porque você tem aí uma história aí dentro do varejo, dentro de grandes empresas. Então, conta um pouquinho pra gente, por favor. Esse Júlio, antes desse momento atual da psicoterapia, é quase que uma montanha-russa, na verdade. Né? Acho que boa parte da gente é assim, na verdade, também. Bom, eu sou graduado em administração, somos colegas, né? E esse foi um sonho meu, na verdade, porque eu era garoto, adolescente, eu já pensava numa das várias possibilidades de carreira também. Sim. Eu já quis ser astrônomo, quis ser médico, professor de história, de português. Maravilha. Curioso, a questão de ser professor está em mim desde sempre teve. Novo. Exatamente. Legal. Eu conversava muito com meu pai e orientava, você vai estudar em tal lugar, tal faculdade e tudo mais. E nunca teve aquela imposição dentro de casa. Sim. Vai fazer isso, vai ser militar, vai ser engenheiro. Não, meus pais sempre deram total liberdade pra gente. Eu e meu irmão, a gente escolheu nossa carreira, nossa profissão. E eu costumo muito brincar sobre isso. A novela Vale Tudo. Gilberto Braga, né? Aquele sucesso todo. O Ivan, personagem do Antônio Fagundes, ele já estava trabalhando na empresa da Odete Reutemann. Isso. Ele entrou sorrateiramente numa reunião, aquele mesão com vários executivos. Ela tinha acabado de chegar no Brasil. E ele foi e se intrometeu na conversa lá e falou, não, você tem que fazer isso, dessa maneira e tal. E deu aquele rebuliço todo. E aí eu tinha, acho que meus 13 anos, eu pensei, é isso que eu quero para mim. Você queria fazer o reboliço? Não fazer reboliço. Eu queria estar numa empresa grande, com aquela vida executiva, discutir planejamento estratégico, lançamento de produto, ações. Eu achava aquilo fantástico. E tinha filmes naquela época também, já mostravam muito que era o universo Yuppie, que é aqueles homens anos 80, que a gente tem aquela imagem de terno e gravata desfilando por Wall Street, aquelas imagens de poder, de conquista, de
materialização do capitalismo. Sim. Nós somos criados assim. Essa é a realidade. Nós somos ocidentais. Então, isso faz parte da nossa criação, da nossa construção enquanto sujeitos, né? E quem disser que não é influenciado por isso... Tá errado. Tá mentindo, não precisa... exatamente. Terapia. Então, aquilo foi. Então, eu era garoto e aí meu pai veio falecer. E aí depois a gente acabou voltando, porque Zona Norte, a gente morava em Campo Grande na época, perto de Guaratiba, na verdade. Legal. E aquela coisa, não, vou entrar então no ensino médio agora. Meu pai faleceu e eu já estava no primeiro ano do ensino médio. Sim. Aí a gente voltou para cá, não, então eu vou procurar um curso técnico, vou fazer administração. Só que no horário que eu podia fazer, só tinha contabilidade. Tá perto. Entrei para contabilidade, sempre fui muito dedicado mesmo, fui aprendendo. Fiz o vestibular, passei logo de cara também para a Federal Rural daqui do Rio de Janeiro, para administração. E naquela época eu já queria estudar marketing. Não existia graduação em marketing. Falava com os meus colegas sobre isso e perguntava, o que é marketing? Eu falava, é convencer as pessoas a comprar o seu produto. Muito bom. Só que essa é uma conceituação totalmente... errada do marketing, mas como muitas pessoas ainda hoje Mas é que muitas pessoas ainda pensam dessa forma. Está fazendo marketing, quer vender, né? Exatamente, e não é só isso. Né? E o que me levou a isso? Na época, eu estranhava muito, porque eu me sentia um alienígena, porque todo mundo falava, eu quero tênis da Helley, quero camisa da Company, mochila da Company, camiseta da Pier, boné da Pier. Todo mundo naquela batalha e eu não. Então, eu me sentia realmente fora daquilo ali. Então, foi quando comecei a ter interesse pela área de marketing, marcas e comportamento do consumidor. Então, ali já comecei a ter um interesse sobre psicologia também. Eu entrei para a faculdade. O comportamento da pessoa, exatamente, porque as pessoas se comportam tanto daquela maneira em função de um produto, na verdade, do produto da marca em si. E é uma das matérias dentro da faculdade, né? Que é a psicologia, exatamente. Eu tive psicologia aplicada à administração. Sim, isso. Eu fiz as disciplinas de marketing primeiro, eu tive bolsa... Eu escolhi marketing. Escolheu marketing? Eu tinha a opção de fazer ou psicologia voltada para... Já estou algum tempo atrás. Não, mas estou perto. Eu tinha duas opções, ou fazer marketing ou psicologia, dentro da especialização, né? Mas aí eu escolhi marketing, praticamente a turma toda, porque era o que estava mais próximo da gente também, e eu achava a psicologia um saco. Hoje em dia, se eu acho que eu tivesse que voltar, eu teria feito a faculdade de psicologia. Pois é. Então, eu cheguei a me questionar muito sobre isso também. E aí eu tive bolsa de iniciação científica do CNPq, porque desenvolvi um projeto sobre desenvolvimento de marcas, como é que as marcas eram desenvolvidas. Não era nenhuma novidade, na verdade, mas foi para mim muito importante. Mas não era todo mundo que tinha marca, né? Exato. Que podia. E partiu daí até que eu me formei, eu tive que interromper essa pesquisa, fui fazer estágio numa grande empresa em marketing. Legal. E aí foi a minha carreira, efetivamente, né? Comecei na área de telecomunicações. Legal. Hoje a gente não vive sem internet, na época não existia ainda. A gente não vive sem fibra ótica. Foi no início da fibra ótica no país. Você vê como é que eu sou velhinho já. Você trabalhou na Embratel? Não. Eu trabalhei numa empresa que hoje, infelizmente, não existe mais, mas que fez parte do fornecimento para a Embratel, para a Telerge, Telesp, Telemic, Telepará, para as teles que existiam na época, dos projetos de fibra ótica. Legal. Então, eu sou meio pré-histórico nesse tema mesmo. Legal. Mas eu nunca deixei de me interessar por psicologia, por marketing, comportamento humano. Sim. Na faculdade tive uma disciplina chamada Psicologia Aplicada à Administração. Sim, essa eu tive também. E foi quando eu conheci, de fato, um pouco sobre Freud e Jung. Que todo mundo sempre ouviu falar, né? Freud explica, a pessoa fala de brincadeira isso, né? E aí eu, poxa, não gostei muito desse cara de Freud, não. Gostei mais desse Jung. Ai, olha... Aí eu fui fazer terapia pela primeira vez, por orientação da minha professora, que era uma mentora e orientadora da minha pesquisa científica. Que bacana. E ela me orientou, me encaminhou para uma amiga dela, que encaminhou para uma outra. Mas porque você questionava? Não, ou você se mostrou? Por indicação dela. Você é muito tímido, você é inteligente, você tem capacidade, tem potencialidade. Você era tímido, demais, Júlio? Demais, muito mesmo. Você se comunica tão bem, né? Hoje. Mas foi um processo de desenvolvimento, na verdade. Legal. E eu sempre gostei de me comunicar, mas eu era muito retraído. Então, por indicação da professora, vai fazer terapia. Ou vai fazer teatro. Era. Terapia. Menos... desafiador, na verdade. Mas foi um desafio incrível. E aquele momento de começar a me entender, a me conhecer, me abriu muito. Bacana. A visão, os horizontes, as possibilidades todas que eu tinha guardadas, trancadas de mim, que eu mesmo não conhecia. Sim.
Então, de fato, você fazer terapia é uma abertura que você faz para a sua vida. É sua vida, isso aí. Ou seja, sua vida não é só você, é você Sim. e todas as pessoas à sua volta, né? Lógico. E aí, como eu tinha esse interesse mesmo, a minha terapeuta montou vários grupos de estudo da obra de Jung, e eu fui entrando, e fui fazendo cursos também, fui aprendendo, mas o lado executivo era muito forte. Sempre fui. Exato. Eu tive a felicidade de, com 25, 26 anos, entrar para o meu grande sonho ser um executivo de marketing de uma empresa de moda. E aos 25 anos eu fui. Eu me tornei gestor do departamento de planejamento e controle de marcas de uma grande empresa. Legal. E era roupa feminina. Moda íntima feminina. Íntima feminina? Então, você imagina, Nossa. o que um homem vai fazer com o desenvolvimento de produto lingerie? Cara, não existe gênero, distinção para isso. Existe capacidade profissional. Muito bom, e isso é muito fui legal. Investimentos, incentivos do dono da empresa, da minha diretora de marketing também. Legal. São duas grandes referências para mim. Muito bom. E aí eu fui desenvolvendo. Nessa época, já dava aula de espanhol. Então você... Nossa, sério? Sério. Olha isso, e gente. Isso que me ajudou muito, na verdade. Observação para todos, né? Porque eu não li todo o currículo dele. Eu tive que resumir, porque era uma página A4 inteira. É extenso. Que bom, né? Isso é muito legal. Eu até brinco que eu falo assim, eu fico só chamando os cabeçudinhos, né? É uma maneira de brincar. Mas assim, falar muito das pessoas que buscam um conhecimento, né? Até aproveitar, eu não sei se você pode estar colocando também, eu vi na sua página que você tem essa questão com relação à moda masculina. Sim. Então, você pode falar um pouco ou a gente pode deixar isso para depois? Não, posso falar. Porque eu não sei se isso está dentro de um contexto seu, que está em paralelo, ou você pode falar isso depois também. É que bom, como típico leonino, sempre fui muito vaidoso. Sim. Isso é muito legal. E essa questão também de como nós somos educados. Sim. Porque meu pai tinha uma certa posição social, cultural, era um homem erudito, culto e tudo mais. Minha mãe é uma mulher muito bonita também. Então tem aquela coisa da apresentação social. Sim. Então, meu pai dizia, quando vocês crescerem, eu vou levar vocês para se vestir na casa tal, que não existe mais hoje. Seu pai trabalhava com o quê? Meu pai era advogado, ele era diretor jurídico nessa época de uma grande empresa nacional que hoje não existe mais. Tá, entendi. Tá? Que era uma empresa realmente gigantesca. Até é curioso, imagina você, um homem negro, preto, de pele retinta, como diretor executivo de uma empresa na década de 60, 70. Ele casado tinha com uma mulher branca. Sim, e sua mãe era do lar? Minha mãe era. Na verdade, minha mãe trabalhava. Quando se casaram, ela parou de trabalhar para cuidar do lar, cuidar dos filhos e tudo mais. Mas até hoje ela não para. Minha mãe tem 84 anos, é artesã e ela não para. Ela dá aula e viaja, ela trabalha ainda, ela não consegue parar. Júlio. Com 84 anos. Que maravilha. Eu fico preocupado, tento segurar um pouquinho, mas... não faz isso não. Tem que deixar fluir, tem que deixar fluir. É bom pra cabeça, é bom pra tudo. Exatamente. E se ela tá feliz fazendo o que gosta feliz, também, ela dá aula né? toda quarta-feira. Sério? E a preocupação que ela fica sempre, por exemplo, agora, estamos terminando agosto, o que ela vai fazer para a exposição de dezembro? Sim. E o que ela ensina? Ela faz muita coisa de artesanato, pintura em tecido, pintura em gesso, muita coisa com feltro, bonecas, costura de laço de fita agora, que ela voltou a fazer também. Então, ela está sempre procurando se renovar. É por isso que eu digo que eu acho melhor, nem falando, né? Tipo assim, não mexe não. Porque assim, minha mãe sempre foi. E hoje eu vejo que ela não faz tanto. Pois é. Não poderia ter parado. Minha mãe já ensinou. Tinha algumas igrejas, por exemplo, eu quando eu era mais nova, ela dava aula na primeira igreja batista de Piedinha, uma. E eu ficava na escolinha ali da igreja, né? Pra até ela acabar a aula, e ela fazia, e tinha, se eu não me engano, em Pilares também. Então, eram duas igrejas que ela dava aula e que aquilo era tão legal, tipo, minha mãe tá dando aula. E hoje eu gosto, né? Eu pinto, eu faço várias coisas olhando, né? Até já fiz um post meu mesmo com relação a isso, de assim, quem eu vejo, porque assim, eu gosto de ter ela como referência, né? Porque eu sempre vi isso. Isso é muito gostoso. E eu acho que hoje minha mãe precisaria voltar a fazer mais, sabe? Eu confesso, agora que eu voltei para o Rio, né? E voltei a morar junto com ela, ela precisa de atenção, porque a idade tem as limitações também. Isso é importante, né? Eu percebi que eu estava errando muito com ela. Sim, de você estar podando. Por excesso de preocupação, comecei a podar. Mãe, não pode isso, não pode aquilo outro. E eu vi que ela começou a ficar deprimida. Olha. Aí eu comecei a agir como um filho superprotetor, como ela sempre foi uma mãe superprotetora. Sim. Então aí você tem aquele estalo. Não,
o artesanato para ela é mais do que uma profissão. Sim. É mais do que amor. É a terapia dela. É a terapia dela. Poder ensinar para as pessoas. Isso mesmo. E a turma dela são 20 senhoras como ela. E elas precisam uma das outras, né? Exatamente. Então, o que acontece? É o momento de terapia delas. Sim. Eu tenho os meus cuidados com ela, mas eu preciso, de fato, seguir incentivando. Por uma pessoa de 84 anos produzir como ela produz, muito bom. Não posso cortar isso, não posso podá-la. Ou como a gente fala muito em psicanálise, é castração. Só que seria um outro tipo, outro momento de castração, na verdade. Isso. E comecei a deixar novamente. Então, quando ela está com muita coisa para levar, eu acompanho ela até o local onde ela dá aula também. Legal. Eu sei que na volta tem gente para poder voltar com ela também, Bacana. entendeu? E é um grupo que é muito unido. Que legal. Isso é muito importante. Bom, muito bom. E como você falou de dar sua mãe como sua referência, meus pais. Meu pai, muito erudito, muito culto. Volta aí na história minha mãe, da muito postura, simples, né? Porque ela só tem até a 4ª série primária. Olha. Então, para mim, acabou sendo um misto. Dos dois uma em sala de aula. Cultura muito avançada muito e a mais outra simples, muito simples. E a outra muito mais avançada mesmo. Avançada, isso. Então, isso para mim acabou me incentivando muito também. Então, quando eu comecei em sala de aula, porque você só aprende a dar aula dando aula. Verdade. Eu tinha um ótimo, grande conhecimento, era respeitado, mas eu não sabia ensinar. Então, quando eu entrei para a sala de aula, que eu fui encontrando os meus desafios. Falei besteira. Isso não está certo. Por mais que eu preparasse a aula. Só que aí eu comecei a me cobrar mais nesse sentido. Sim. E aí a moda, para mim, voltando à sua pergunta anterior, aí que ela entra também. Olha. Por quê? Por que nós nos vestimos? Existem preceitos culturais sobre isso também. Sim. Nós nos vestimos, por exemplo, está frio nesse momento, então existe uma roupa própria para frio. Aí então estamos os dois de pullover. Mas somos um país tropical. Sim. Existem roupas próprias para o tropical também, para os dias de locais quentes também. Sim. Então você tem esse momento e você precisar se vestir de acordo com a sua geografia. Bacana. Existe a questão também espiritual, religiosa para algumas comunidades, alguns grupos étnicos também. Então você precisa ter o seu corpo coberto. Você não pode mostrar pulso, não pode mostrar até canela. Existe essa questão cultural de fundo religioso também para algumas comunidades. Sim. E o conceito moral. Você não pode andar pelado na rua. É verdade, isso aí. Então você tem basicamente, Humberto Eco traz muito isso pra gente, esses 3 momentos por que você se vestir. Mas isso não é moda. Sim. A moda, na verdade, ela vem te mostrar como você pode fazer isso tudo. Ou como você deve fazer isso tudo. Eu, por exemplo, simplesmente botar uma blusa comum de algodão estaria coberto para a temperatura de hoje. Sim. Rio de Janeiro, 19, 20 graus fazendo hoje. Mas não, eu quis botar uma blusa de lã, azul marinho, porque existe a minha proposta de como eu quero me sentir vestido, de como eu quero que as pessoas me vejam vestido, o que eu estou comunicando para mim mesmo, o que eu quero comunicar para as outras pessoas que estão nos assistindo, para você, o pessoal do tudo aqui da Trulli, para os meus pacientes, para os meus clientes de consultoria. Então, a roupa, ela tem esse papel. Aí é que entra a moda como um sistema que nos leva à comunicação. Olha, que legal. Porque, na verdade, é isso. Então, vamos trazer para o capitalismo? É preciso fazer outro tipo de comunicação, passar uma outra mensagem. Então, essa roupa não está adequada para isso. Para este meu momento, para o momento onde eu estou, então eu vou buscar uma outra roupa, um outro formato, um outro molde, um outro tecido, um outro caimento, uma outra cor que esteja adequado para aquele momento. Então, você começa a montar tipo um quebra-cabeça. Para quem você está se vestindo, para qual momento, para qual local... Sim. O que você quer sentir, o que você quer passar para as pessoas. Então, a roupa, a vestimenta tem esse papel social e cultural de comunicação consigo mesmo e para com o outro. A roupa é uma ponte. Sim. E a moda, ela multiplica esse poder. Nossa. Na verdade. Então, a gente poderia até falar muito mais sobre isso. Muito mais, porque a gente não está falando de moda, né? A gente não pode fugir, infelizmente, dessa ideia do capitalismo também. Então, eu sempre tive esse interesse, né? De entender como as pessoas se comportam em relação a isso. Então, por isso que eu fui levar esse estudo. Mas, Júlio, assim, eu também acho muito... Não sei se eu vou falar besteira, né? Mas a questão muito legal quando você fala assim... Você tem que saber para quem você está se vestindo. Você também tem que se vestir para você, né? Para você se sentir bem. Aí vem a parte da autoconfiança, né? Da sua postura, de como você está. Você ficar bem com aquela roupa que você está vestindo. Porque
a gente, quando começa a cuidar da gente, de nós, da nossa saúde mental, a roupa também é uma de quando você tá, né? Eu falo muito das cores, sabe? Só um trechinho, só pra você entender um pouquinho. Teve um dia que eu tava assim, muito para baixo, sabe? Outro dia eu contei sobre isso para algumas pessoas mais próximas, né? E aí eu falei assim, ai não, hoje eu preciso dar um boom. E assim, minha logo é amarela, é coral, são cores que trazem alegria, que trazem movimentos, energia. Eu falei, peraí, voltei para casa, peguei um casaquinho que eu tenho amarelo, falei, é ele. E assim, bem amarelão ovo mesmo, né? E pronto, me senti outra pessoa. Através disso vieram uns insights de uma situação minha particular, que aí depois a gente conversa aqui nos bastidores de terapia, mas assim, foi muito legal. Então assim, eu trouxe isso naquele dia porque eu precisava trazer, eu acho que é muita coisa da energia também, né? Exatamente, pegar uma fala que você teve agora, ó, o momento... Que a gente tá falando de terapia. Ó, o momento terapia aqui, ó, você acabou de falar, Sim. eu precisava dar um boom, precisava de uma cor forte, a cor que você tá usando agora. Ah, é super forte. Exatamente. Muito forte. Você precisava mostrar essa energia primeiro para você. Isso, exatamente. Você traduz isso com a roupa que você tá usando. É verdade. Agora, por que eu vi com uma pullover, um suéter azul marinho? Azul é a cor de seriedade. Sim. Azul marinho, seriedade mais tensa ainda, mais intensa, mais sobriedade. E nós estamos no inverno. Inverno a gente tem aquela ideia de pensar em dias cinzentos. Sim. Então se associa com cores escuras. Olha, mas aí eu vou te falar, aí eu de cinzentos, tem pessoas que já disseram pra mim, tem atendimento, né? Pra quem não sabe, eu também sou terapeuta, só que eu sou terapeuta floral, então pega uma parte, né? Todos estão aí dentro do processo de terapias complementares, né? Sim. Então nós estamos aí ajudando, também. Importantes, mas assim, eu já olho pra cor pra dar um dia chuvoso, eu vou colocar para dar um up, pra gente não ficar naquela, né? Porque isso eu já ouvi em terapia. Tipo, nossa, detesto dia chuvoso. Detesto cinzento, eu me fecho, quero ficar na cama vendo televisão e não, né? É que você colocou agora, detesto dias cinzentos, eu me fecho. Que a gente tem aquela ideia de que o tempo fechou. Se o tempo fechou, você precisa se fechar também? Não, lógico que não. Por mais que seja uma questão de gosto também, de não gostar de sair em dias de chuva, por mais que seja nublado, pode não estar chovendo. Sim. E uma coisa curiosa sobre comportamento. Aí você vai... O comportamento humano, comportamento social, que influencia estudos de comportamento do consumidor. Olha. Mulher carioca. Sim. O tempo ficou com algumas nuvens, já tira casaco. logo. Bota, calça jeans e um suéter. Pode estar o tempo nublado, mas está abafado. Sim. É uma perspectiva psicológica. Esses dias que nós nos vestimos melhor. Isso tem, essa frase do carioca é perfeita. Exatamente. E não está adequado, porque às vezes o tempo tá fechado, ou melhor, está com muitas nuvens, está cinzento, mas está abafado. Sim. Então, é a psicologia, muito na verdade, legal. a mente da pessoa agindo daquela maneira e leva as mulheres que sempre são condicionadas a ter que se vestir bem. É o tipo de cobrança que vem de onde? De um berço eurocentrado, capitalista, cristão, e vários outros aditivos de buscar aí, de que a mulher tem que se vestir daquele jeito. Sim. Aí vem a exuberância por causa desse Vem até um exagero em alguns casos, exato, né, Júlio? Mas eu te pergunto, onde que vestir bem é somente nessa época? Não, e no verão? Nossa. Nós somos uma cidade quente, num país tropical. Onde que a mulher não vai estar bem vestida usando uma rasteirinha? Lógico, com um vestido longo, leve, né? De repente usar, assim, nós temos um ventinho frio, botar uma echarpe em algum porque momento. Fica mais elegante. Essa ideia de elegância, você vai buscar onde? Onde foi construída essa elegância? Paris. Moda, nobreza. Você entende? Sim. Então, é um conjunto de conceitos culturais, eu costumo falar que são construtos sociais, na verdade, foram construídos e que nos influenciam há quantos séculos? Nossa, Os padrões de comportamento que nós temos hoje foram muitas vezes construídos há séculos atrás e nós mantivemos até hoje. Aí nós podemos falar também, por exemplo, o que nós vivemos hoje, somente nós, comunidade negra no Brasil, processo de decolonização. Sim. Onde nós começamos a questionar e romper com esses padrões que são dos nossos colonizadores
melhor colocando, dos colonizadores das nossas terras, não nossos, e que nós perpetuamos. Então, vamos recuperar o quê? As nossas origens. Sim. Então, por que eu preciso seguir os padrões de comportamento que foram importados, que foram implementados de forma obrigatória por uma hegemonia? Sim. Então, você começa a romper com padrões e construir outros também. Mas eu até te pergunto, é porque a gente não está falando de moda, né? Mas aí as perguntas vão vindo, vamos lá, e falar de comportamento. Mas assim, dentro das fotos que eu vi, as fotos dos homens negros bonitos, de blazer, de suéter, de roupas de linho, né? Então, assim, por mais que exista essa questão que veio de fora, que Paris e etc., mas isso acaba sendo elegante e bonito. Sim. Mas só que você tem que usar em momentos, o que você está querendo dizer é que nós não somos obrigados a seguir regras. Nós temos que nos sentir bem com isso. Exatamente. É isso? Porque às vezes as pessoas podem achar e dizer assim, não, mas ele falou que isso é elegante, mas que está vindo da colonização. Não, o que nós estamos falando eu gosto. É um contexto me deixa diferente. Feliz. Isso. Eu vou usar. Exato. É o que me faz bem. Não porque tem que ser cultural, não, é exatamente, isso? Perfeito. Eu continuo usando até hoje. Perfeito. Eu uso. Mas eu gosto, eu estou nesse meu processo de aprendizado, de decolonização ainda também. Sim. Me reconhecendo como um homem negro, um sujeito negro. Sim. Estou aprendendo, isso é um processo de aprendizado, porque nós não fomos ensinados isso em casa e nem nas escolas, principalmente. Embora exista uma lei que obriga o ensino da história e cultura africana nas escolas. Mas assim, com relação... que isso hoje não existe. Mas assim, só para não fugir à pergunta, você falou do seu pai, que vocês se vestiam muito bem, em lojas e tal. Você acha que por ele pedir para isso existir, né? Era para manter um padrão, por ele ser negro e ter que ter isso? A gente acabou entrando em outra... Mas pra gente não... Isso. Mas assim, só mais essa pergunta pra gente fechar essa questão da moda, né? O que acontece? A gente discutiu muito esses últimos 4, 5 anos de história do Brasil sobre o cidadão de bem. Sim. Então, o que é o cidadão de bem? É aquele homem de família. Sim. Ou a mulher de família também, né? Então, são prerrogativas. Não vamos trazer para a questão política, vamos trazer para a questão cultural brasileira. Quando houve o processo de libertação dos escravizados no Brasil, não havia um plano de governo para poder posicionar essas pessoas no mercado de trabalho, onde projetos de moradia, de saneamento, de saúde pública para essas pessoas foram jogadas para a rua. Então, a capital do país era onde? O Rio de Janeiro, que é uma cidade muito pequena. E naquela época era muito menor. O Rio quase que inteiro foi, na parte do centro, ali, Zona Sul, o centro principalmente foi aterrado. Então, era muito menor. Centro do poder. Para onde que vêm essas pessoas ex-escravizadas? Para o urbano, né? Exatamente. Para serem distintos daquelas outras pessoas, começou-se essa imagem de cidadão de bem. Então, aquela pessoa que tinha um emprego. Mas quem tinha emprego nessa época? Essas pessoas não tinham. Sim. Então, começa a fazer certas distinções. Então, para você poder ser respeitado, você tinha que se vestir como quem? Como as pessoas, o homem... Entendi. E é isso aí dentro desse contexto, seu pai mantinha isso. Exatamente. Essa postura. Na verdade, não só o meu pai. Não, veio de todos. Somos assim. Sim. Então, nós nos cobramos muito em relação ao outro. Como o outro vai me ver, como eu quero ser visto. Perfeito. E aí é bem interessante trazendo já a questão da psicanálise, né? A alteridade, essa relação nossa com o outro, do outro conosco. Isso. Então, isso faz parte da construção das nossas personalidades, inclusive. Sim. Como eu vou me manifestar socialmente, como eu vou me projetar. Como vão me ver também, né? Exato. Nós preocupação do com o outro, né? A preocação com o que o outro vai falar. E a gente vai falar sobre isso aqui um pouquinho. Mas assim, eu queria que você desse assim, um breve... falasse... vamos tentar voltar aqui, né? Vamos. Pro nosso a gente tema. vai abrindo muito. Exatamente. Porque as perguntas vão vindo e a gente pode, de repente, fazer um outro episódio colocando isso, que eu acho que é importante. Falando sobre o mindfulness e sobre a hipnose, a hipnoterapia. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho de cada um. Você pode começar com a hipnoterapia, falar o que esse processo, como é feito, e no que eu acredito que ambos podem ajudar na mesma coisa. Podem sim. Tá. É muito importante. E uma outra coisa, aí se você falar sobre cada um, porque aí a minha pergunta seria o seguinte: você pode usar as duas no mesmo atendimento? Eu uso. Então é isso que eu queria. Perfeito. E é perfeito você utilizar.
Porque eu queria saber isso. Porque às vezes, não, eu só vou hoje fazer a hipnoterapia. Não, eu vou fazer só o mindfulness. Exato. Então, entendeu? O que acontece? É muito importante as pessoas entenderem primeiro que a terapia. Sim, isso é A perfeito. terapia do grego é cura. Mas a cura, ela é um processo. Então, quando você vai buscar uma terapia, você vai na perspectiva não somente se entender. Eu atendi uma pessoa uma vez que falou, eu tenho muitos problemas, eu errei minha vida inteira. Eu falei, tá, mas o que você errou sua vida inteira? Eu tô com 29 anos e eu tô com a minha vida financeira toda bagunçada e tá, tudo bem, mas vamos lá. Você pode escutar pessoas com 70 anos de idade produzindo e estão com a vida financeira bagunçada, mas Exato. qual o contexto? Você tem dívidas? Não, só tô apertado. Então, legal. Então, vamos ressignificar o que é esse eu errei minha vida inteira. De repente, será que você não está se sabotando demais, que a gente chama muito de autossabotagem? Você não está se punindo demais? Você não está se cobrando demais? Vamos entender isso aí? Só precisa entender o quê? De onde vem essa concepção de erro? Eu estou errado minha vida inteira. Minha vida inteira é uma pessoa só com 29 anos. É isso aí, porque assim, ainda, vamos supor, tá na metade. É, pensando num até viver até os 60, exatamente, né? Ou seja, ainda tem muito chão ainda tem muita pela frente coisa, também. isso. Você já fez sua faculdade, já está graduado, você já está em seu apartamento próprio também. Então, oi! Então, é preciso a gente procurar entender. Então, quando você vai para a terapia, a gente normalmente vai buscar a solução de um problema. Só que esse problema que nos leva para a terapia, na verdade, é um sintoma. Eu tenho ansiedade. Ansiedade é um sintoma. Sim. Só que o que traz a ansiedade? O que provoca a sua ansiedade? O que te provoca determinado tipo de comportamento ou tipos de comportamentos também. Então, quando a gente vai para a terapia, justamente vai procurar entender. Não somente se entender. Eu gosto muito de trabalhar a questão do autoconhecimento. É doloroso algumas vezes, mas também é realizador e libertador. Porque você está criando uma dimensão tão absurda, tão grande na sua cabeça, que só você percebe e você acaba o quê? Trazendo alguns problemas que podem afetar até mesmo o seu corpo. Lógico. Que é o psicossomático. Então, quando a gente vai falar de terapia... É a causa emocional, né? Exato. Que a gente vai olhar muito para a causa emocional. A gente fala de terapia, a terapia é uma série de oportunidades que você tem de se cuidar, de se conhecer e se cuidar e melhorar você e o seu entorno também. Só que quando a gente fala em psicoterapia, a gente fala realmente da terapia voltada para a questão nossa mental. Sim. E aí você tem frentes diferentes de trabalho. E aí surge a hipnoterapia, de um lado, que acontece. A gente usa a hipnose de forma terapêutica. E é aquela hipnose mesmo da pessoa ficar entrando num estado... beta, alfa, vai sei lá imitar qual galinha, estado. vai imitar cachorro. Não. É a pessoa mesmo entrar em algum... num processo não é bom falar, tipo assim, não é um processo de regressão. Existem profissionais que utilizam. Que trabalham a regressão. Não uso, tá? Exatamente. Então, é uma hipnose para você entrar em contato com você? Seria isso? Sim, assim? o que acontece com a hipnose? Técnica, a gente né? tem que primeiro tirar aquela imagem de filmes e desenhos animados. Sim, ficou hipnotizado e vai fazer, faz aqui, coisa, bate não sei o quê. Primeiro porque você não perde a sua consciência. Sim. Você sabe de tudo que acontece ali contigo. Então, não é um processo de risco. Legal. Você não vai ser violentado ou violentada por estar em processo de hipnose, por estar em transe. Bacana. Porque você mantém a sua consciência ali. Algumas pessoas conseguem entrar em um transe tão profundo que você vai dar comandos, a pessoa, quando ela voltar a ser, ela pode não lembrar. Mas ela sabe, de uma forma, o que está acontecendo ali com ela também. Bacana. E o que acontece? Quando você está em transe, é justamente quando você vai dar sugestões para a pessoa. Claro que antes disso existe uma anamnese, que é fazer uma investigação com a pessoa, procurar conhecer o que a trouxe para o processo terapêutico, saber o que motivou a ela, quais são suas dores, suas queixas, e você vai conhecendo. Então, existe um formulário, um questionário de anamnese que é feito para isso. Eu gosto de, antes mesmo, de fazer um bate-papo. Vamos bater um papo. Quem é você e tudo mais. Então, a gente já está começando a conhecer a pessoa, aí eu me apresento. Sim. Eu sou o Júlio, eu sou carioca, eu sou do signo de Leão, eu sou filho do Carlos e da Rosa, sou irmão do Carlos e eu sou formado nisso. Aí eu me apresento para a pessoa poder sentir
que é uma outra pessoa ali com ela também. Bacana. Porque existe aquela coisa de um pouco de, não vou dizer endeusar, embora isso possa acontecer, a transferência contra transferência também, que Freud trabalhou muito isso, e que pode, na verdade, atrapalhar o processo. Então, normalmente algumas pessoas colocam o profissional num patamar que acaba criando um certo distanciamento. Sim. Então, eu gosto desse bate-papo antes, para depois partir para a anamnese. Sim. E a partir dali já começar a fazer o tratamento. Legal. Mesmo. Então, a pessoa entra em transe. Existem métodos para isso, para poder fazer. E o processo que eu trabalho da hipnoterapia é a cognitiva, que é ligado ao comportamento. Exatamente, né? Ou seja, as crenças. Então, o que você tem de crença? Quais são os seus pensamentos sobre você mesma que te impedem de repente, progredir ou que te fazem daquele tipo de comportamento? Vamos conhecer essas crenças. Capaz. Exato. Essas coisas vêm muito isso, eu não né? Consigo, eu não consigo. Posso. Nossa, isso é terrível, né? Esse eu não. Por isso algumas pessoas falam muito assim, não digo não, né? Sim. Vamos dizer que vamos... É aquela questão da gente buscar a trazer a frase como mais positiva na sua vida. Exato. Tirar um pouco do não da sua vida, não mais ou menos, né? Você tem que dar não para as pessoas. Eu falo muito sobre isso. Se a gente não aprender a dizer não para você. Exato. Dizer não para o outro. Não para aquilo que te agride. Isso. E essa agressão muitas vezes parte de você mesmo. Sim. Então, a partir do momento que você reconhece quais são essas crenças, você começa a trabalhar para eliminá-las e criar crenças positivas e potencializá-las. Sim, perfeito. Por isso que é tratado muitas vezes que a hipnoterapia ela traz um resultado mais rápido. E dentro justamente da teoria do comportamento e comportamental cognitiva, esse processo ele é muito intenso também, mas não é milagroso. Aí depende muito, de fato, do seu comprometimento em querer não persistir, a partir do momento que você já reconhece quais são suas crenças limitantes, né, o que te prejudica, não se apegar a elas como se fosse sua boia de salvação. Sim. Que existe isso, infelizmente. Sim. Então, por mais que você esteja em terapia, tem as pessoas que são apegadas a essas boias. Largar aquilo ali nunca, aí você vai aprofundar mais ainda. Que boia é essa? Por que essa boia? Então, existe mecanismo durante o processo terapêutico, durante a sessão, em que você consegue ir colocando essas informações. Legal. E a pessoa tem que proceder com a continuidade desse pensamento, na verdade, de mudanças. Parte da pessoa. Nós somos apenas... um meio de auxiliar a pessoa a conquistar essa transformação. E usando as técnicas da hipnose. Exatamente, mas aí a pessoa ela não vai se hipnotizar, vai ser dentro conosco na sessão ali. Sim. Só que aí entra o mindfulness. Isso aí o que eu gosto tanto é um complemento? Eu uso como complemento, porque você vem para a sessão já com uma série de expectativas. Sim. Quando você começa o processo e quando chega naquela sessão também. O mindfulness, o que ele é? Ele é um processo de relaxamento e meditação. Aí eu já brinco logo, você não vai virar monge zen budista. Tipo namastê pra tudo, né? Você não vai ficar horas e horas, não vai raspar o seu cabelo, isso. usar a túnica. Não é para isso. Sim. Então você vai começar o quê? A desenvolver uma maior percepção sobre si mesmo. Sim. Porque nós estamos tão acostumados no dia a dia, na correria, tipo, eu vou beber esta água. Beber água. Mas eu não aprecia aquele momento. Então vamos lá, vamos fechar os olhos, vamos respirar devagar, vamos sentir o ar entrando e saindo, vamos sentir o corpo relaxando. Então você começa a recuperar uma percepção sobre o seu corpo. Eu costumo dizer o seguinte, imagina o bebê que começa a ter percepção sobre o seu corpo, sobre a sua realidade, começa a conhecer dedinho, nariz, olho, puxa o dedinho do pé, coloca na boca, porque você está começando a se conhecer. Sim. Que Freud chama de fase fálica, né? Sim. De fase anal e tudo mais. Erickson trouxe outras teorias também. Melanie Klein também trouxe outras complementações também que Freud começou desenvolvendo. E tudo isso vai formando o seu inconsciente. Sim. Você vai trazendo aquilo para a sua consciência, ou seja, tomando noção de que aquilo tudo existe, que você existe. Quando você está no mindfulness, você começa a recuperar isso tudo. Então, você vai fazendo exercícios conduzidos ali, onde você vai sentir, opa, eu estou sentindo novamente a textura desse suéter sobre a minha pele. Eu estou voltando a sentir o meu paladar. Perfeito. Aí você fala, relaxa suas orelhas.
Você imaginou relaxar suas orelhas? Dá pra você relaxar a orelha? Pois é, você consegue. Relaxa a bochecha. Sim. Você consegue. Então você começa a ter percepção novamente sobre o seu corpo, sobre você, sobre a sua existência. E isso que a gente fala no Mindfulness é momento presente. Então você começa o quê? A também trabalhar de forma terapêutica, combater a ansiedade, a depressão, o burnout e várias outras questões. Então eu gosto quando o paciente chega, a gente já começa ali, aí eu pergunto, como é que foi essa semana? Porque a pessoa já está menos tensa. Então, ele ajuda a entrar num estado de equilíbrio emocional. Exatamente. E é o que eu falo para os meus pacientes. Sempre depois de cada sessão, eu mando um áudio. De acordo com aquele momento que a gente tratou na sessão, ou o momento que ele passou naquela semana da nosso último contato. Que aí vou dirigir, e aí é o comprometimento do paciente. De fazer um exercício. Pode fazer uma vez ao dia, várias vezes ao dia. Agora, momentos natural, do dia a dia. Aquela perninha nervosa, a gente está balançando assim. Aquela da ansiedade que fica... Quem não tem isso? Tem Hoje eu melhorei bastante, posso dizer. Tem um que eu depois até te ensino também, que é o derretimento. Que é o primeiro que eu gosto. Olha. Você sente seu corpo derreter. Que delícia. Você está com problema para dormir? Vou derreter. Você começa a respirar, aí você vai se programando, não precisa nem mais ouvir o áudio, que aquilo já fica comum para você. E aí daqui a pouco você se dá conta, tá tranquilo. Uma coisa que eu gosto muito é cozinhar. Eu gosto de cozinha-terapia. Tinha uma época da minha vida que eu não conseguia nem mais cozinhar. Olha. E eu não conseguia nem mais comer. Porque eu já estava no processo de burnout, inclusive. Estava estudando de domingo a domingo. Eu ia até te fazer pergunta sobre os tipos de doenças, né? Doenças, transtornos são que existem. Transtornos, na verdade. Mas depois eu te pergunto. A gente consegue combater, a gente consegue começar a controlar quando a gente se permite também. A gente tem que começar a reconhecer que existem essas boias e largar essas boias de lado. E trazer essa coisa do saudável para a sua vida, Exato. né, o Júlio? Porque a gente acaba não conseguindo ver o bem-estar. Assim, acho que às vezes tem alguns pacientes que não conseguem ver. E a ideia, o objetivo é esse. É ter um bem-estar físico, emocional, mental. Mas e o tudo que é mais, o bem-estar? Né? Aí pode explicar. Para muitas pessoas, o bem-estar é você estar gastando. Sim. E aí entram as compulsões, os vícios também. Então, por exemplo, eu me sinto muito bem conversando, compartilhando informações, conhecimento. Exatamente. Estamos aqui um enriquecendo o outro com as nossas observações. É uma troca de fato. Tem gente que não consegue. Então, entra num estado, na verdade, de vida onde ela não quer estar presente. Ela não se sente aceita e não aceita o outro. Então, eu vou te fazer uma pergunta logo. Assim, eu separei aqui alguns temas que eu acho que são importantes quando a gente fala de terapia, né? A baixa autoestima. Sim. A ansiedade. Os vícios. E uma das coisas que eu achei muito interessante em posts que você já colocou foi sobre a solidão e a solitude. E aí você falou com relação à pessoa não estar com ela mesma. Sim. Né? Vou te dar um exemplo. E aí eu acho interessante que eu brinco, né? Porque assim, eu sou uma pessoa que eu falo bastante, estou em movimento o tempo todo. A gente já conversou sobre isso, tem algumas pessoas que falam, desacelera. Eu sei que em alguns momentos eu preciso desacelerar. Tem alguns momentos que eu já parei e eu preciso dessa acelerada né? Mas eu já me conheço. Tem momentos que não. Eu estou num momento que eu preciso dar uma desacelerada, né? Isso eu tenho certeza. Mas assim, antigamente eu não conseguia ficar sozinha num ambiente. Eu sempre tinha que estar ou no telefone com alguém, ou falando com alguém, ou perturbando o juízo do meu marido. Que ele, por sinal, me ensinou bastante nessa questão, né, de individualidade. Eu aprendi através da terapia, né, que eu precisava ter minha individualidade, que ele precisava ter a dele. Por exemplo, para quem conhece, sabe que ele adora um videogame. Então, eu queria justamente na hora do videogame que ele visse um filme comigo. E eu perturbava o juízo. Isso qual é a mulher que não faz isso, né? Ou qual é o homem que não faz? Porque a gente só bota a culpa na mulher, né? Que a mulher é a chata e tudo mais. Mas se parar para analisar, hoje eu consigo fazer o que eu quero. E às vezes tem momentos que agora, a história mudou. Ué, você não vai jogar não? Tipo, eu louca para que ele vai jogar, para eu fazer alguma coisa que eu quero.
Então, hoje eu consigo ver que eu consigo ter essa vontade de estar comigo mesma. Fazendo o que eu gosto, sabe? Existem muitas construções dentro da gente que a gente não conhece. Sim. E a gente precisa conhecer e reconhecer quando elas existem, o que nós temos de padrões de comportamento. Então, você precisou passar por esse seu momento terapêutico de descoberta de si mesma, que existe isso, que existe uma carência. É porque eu acho que isso é, como eu falo sempre com os clientes, isso é um processo, né, Gil? É o que a gente estava falando. Ele tem um começo, não tem um meio, não tem um fim, porque a gente não sabe a extensão dele. Sim. Você não sabe a extensão, você não sabe o fim, onde vai ser o meio, mas ele tem um começo. A gente procura ver essa causa também. Né? Exato. Então, o que te levou a ter esse tipo de comportamento? Não é atitude, isso é comportamento. De querer que ele esteja junto contigo para te dar atenção o tempo todo. Só que o momento dele com videogame não é um momento só de lazer. É um momento terapêutico dele, por mais que ele não veja como uma terapia. Hoje eu tenho plena ciência. Mas Hoje eu tenho plena existe ciência. aquela ideia de que casal, as pessoas casam, tem que estar 100% juntas e grudadas, fazendo tudo ao mesmo tempo. Isso. E não tem o respeito à individualidade, como você colocou. Individualidade, isso aí. Conheço casais que não têm isto, na verdade. Existe um absurdo controle, na verdade, de uma das partes sobre a outra, um domínio, quase que uma hegemonia mesmo, que não dá espaço para aquela pessoa, que cerceia a liberdade de ter contatos com os amigos, de pegar o celular, de ter a senha e controlar e ler as mensagens, mesmo que sejam de trabalho. Isto já não é ciúme. Isso é doença? Isso já é uma compulsão. Que vai controlar... Não se fala doença, isso? Não entra na categoria de doenças. Não entra. Nem de psicopatologia também. Tá? Mas você pode desenvolver psicopatologias em função através disso você pode desenvolver alguma coisa. Exageradas de determinado assunto, determinado ponto. Entende? Então, tem aquela coisa, um pouquinho de ciúme é tempero. Isso é muito relativo. Depende. Eu concordo, porque eu era muito ciumenta. Hoje eu posso dizer que venci. Venceu. Não venci, não, porque a gente sempre ainda tem alguma coisinha, mas, exatamente. Assim, era uma coisa realmente desacerbada. Mas o que tinha dentro de você que provocava isso? Isso eu trabalhei na terapia, que foi perfeito, maravilhoso. E hoje até a terapeuta já vê aqui realmente, assim, que a gente é levado por algum motivo, né? Pra fazer terapia. E hoje, assim, eu não tenho vergonha nenhuma em dizer, porque como a gente trata, né? Aí hoje o meu ponto foi o ciúme. Sim. Foi. Porque isso pode ter acabado, inclusive, outros relacionamentos anteriores. E não só o ciúme do homem, né? Do amor. Exato. O seu relacionamento amoroso, o seu ciúme no relacionamento amoroso interfere nas relações sociais e familiares. Perfeito. Do seu lado e do lado da outra pessoa também. Exatamente. E é isso que é importante, porque quando você está em tratamento, você começa a alcançar melhorias na sua vida que vão interferir em outras melhorias ao seu redor também. Exato. Só que é uma coisa que eu gosto de pontuar o seguinte. Para você foi maravilhoso. Recomende a terapia. Sim. Mas eu falo para algumas pessoas, não sejam terapeutas dos seus amigos e familiares. Porque, infelizmente, tem pessoas que são tão viciadas, aquelas pessoas que endeusam tanto os seus terapeutas, psiquiatra, psicanalista, psicólogo, não importa a titulação, que acaba exagerando e acabam comprometendo a qualidade das suas relações sociais, porque querem e exigem que suas pessoas próximas também vão fazer. Aí você não está respeitando a individualidade também. Sim. Existe isso também. Eu concordo, sim. Tá, então é muito importante. Você quer que a pessoa faça essa transformação como você conseguiu fazer? Aí, tipo, eu estou com minha terapia em dia. Sim. Aí começa a cobrar. Já foi para sua terapia? Você tem que fazer. Cobrar as pessoas. Exatamente. Perfeito. Cobrar que a cobrança que faz. Aí eu te falo, se a pessoa está com terapia em dia? Não. Porque ela está com alguns gatilhos dela que ela não se dá conta, não percebe também. Ô, Júlio, assim, até saindo um pouquinho aqui, mas só para você ver, e assim, um exemplo que eu gosto de dar, né? Hoje eu me tornei terapeuta floral, né? E eu acho incrível. Eu amo, estou buscando mais conhecimento. Eu já usei assim, e é bom demais. Eu adoro. Então, assim, desde que eu comecei na minha terapia, eu uso em paralelo, né? Então, é mais de 10 anos. E foi por isso que eu me transformei uma terapeuta floral. Eu costumo dizer o seguinte, eu era no início, eu falava muito para as pessoas isso, sabe? Vai fazer terapia, não sei o quê, mas assim, e eu visualizava que às vezes era ruim,
porque eu estava na terapia tentando fazer a minha mudança e as pessoas em volta não faziam. Desde o momento que eu olhei para dentro de mim e falei assim, acho que você sabe até o que eu vou falar, eu não quero mais saber de ninguém. Eu estou fazendo a minha mudança. E a partir dali as pessoas começaram a observar a minha mudança. Então, uma das coisas que eu falo, né, com os meus clientes, que é isso. Faça a sua mudança sem se preocupar se o outro está fazendo ou não. Cuide de si. Exato. Porque, assim, eu acho que, assim, eu não sei se você concorda, né? Ou você vai complementar com mais alguma coisa. Quando a pessoa vê que você está mudando, ela vai buscar mudar também. Ela vai te respeitar mais. E se isso não acontecer, você não tem que estar ao lado daquela pessoa. Por mais que perceber as suas mudanças. As suas mudanças. Porque algumas pessoas percebem que você mudou. E isso é que é o boom da terapia. O único ponto negativo, desculpa te cortar disso, não, algumas pessoas mudam porque justamente elas têm as suas feridas internas, elas sabem que existe o caminho para poder tratar, então elas preferem se isolar. A Katari mudou comigo. Isso, não. Então, a Katari estava fazendo terapia, ela mudou comigo, então eu não sirvo mais para ela ou ela não serve mais para mim. Ai, falei sobre isso a pessoa entra semana. num processo de negação que é absurdo. Perfeito. E ela se boicota. Não, a família... Eu falei mais num caso de família. Quando você fala de pessoas em volta, a gente estava falando sobre outra situação, né? Mas que não vem nem ao caso agora, senão a gente vai abrir outro leque aqui, que tem muita coisa. Mas exatamente isso. Não é porque eu hoje sou uma terapeuta que eu não posso continuar sendo amiga ou de algumas pessoas e se a família precisa ficar longe. Importante. Porque ela vai me criticar. Não. Exatamente. É uma das coisas que você fala até bastante disso, né? Nas suas postagens. E a gente sabe disso dentro ali na sala de terapia, somos nós dois. É um momento de acolhimento, de respeito. Sem julgamento. Exatamente. Não existe julgamento ali. Não importa. Sem julgamento. Né? Então, algumas pessoas ficam preocupadas. Assim, existem alguns terapeutas, até psicólogos, que eu já tive retorno de algumas pessoas, não volto mais. Então, o que eu digo é o seguinte, procura outro. Sim. Que você vai achar um que vai se identificar com você. E você não pode perder esse time do eu quero um psicólogo, porque eu não sou psicóloga, então eu acho que os meus clientes têm que ter em paralelo um psicólogo. Sim. E eu indico, aqui no prédio tem várias, indico os nossos clientes. Então, e você faz assim, como aqui tem terapeutas, eu vou indicar, ó, eu queria um terapeuta assim, assim, assim. Então, ó, temos esse, vê com que você vai se identificar e vai. Não é isso? Isso é perfeito, exatamente. Eu imagino o seguinte, você recebe uma pessoa para poder você fazer o tratamento terapêutico dentro da sua especialidade. Sim. Você vai perceber que aquela pessoa tem algumas questões que você não tem como tratar ali. Você vai encaminhar a pessoa para um outro profissional e vai trabalhar em paralelo. Perfeito. Mas uma coisa importante, todos nós fazemos terapia. Isso é muito importante para todo mundo saber. Todos nós somos terapeutas, mas nós precisamos fazer terapia. Nós também temos nossas questões, né? Exato. E nós recebemos tantas informações que é claro, uma hora a gente vai ter questionamentos nossos maiores também. Sim. Então, é muito importante saber disso. Tá? Muito bom. Agora, você falou uma coisa muito importante também. Não volto mais, não gostei daquele psicólogo, aquela psicóloga, não volto mais. Perfeito. Tá tudo bem. Isso não é problema. Eu já passei por isso. Sim. Porque eu tinha uma pessoa que era uma grande referência minha e eu falei, eu quero fazer com essa pessoa. E fui. E para mim foi imensamente desastroso. Nossa. Foi desastroso demais. Então, eu preferi interromper aquele processo meu, mesmo precisando ainda, e estou iniciando com uma outra profissional agora, com que eu me sinto muito mais confortável. Que bom. Entende? Bacana. Então, existem essas coisas também. Então, é o que eu falo. Por exemplo, uma amiga minha falou, eu preciso de um profissional. Eu não sei a diferença, psiquiatra, psicólogo, psicanalista. Sentei com ela e expliquei. O marido dela fala, procura um nessa linha tal aqui. Ela, por quê? Porque essa outra linha que eu não gosto. A pessoa não é. Entendeu? Exato, aí eu sentei com ela, expliquei de uma maneira mais didática o que o marido dela quis dizer. Sim. Então, eu sugiro que você procure, mas ponto mais importante, converse com as pessoas. Exatamente. Eu te indico essas 3 pessoas. Pega outras pessoas indicadas também e conversa para você sentir a sua empatia. Isso. Ou seja, a sua presença.
que a gente fala o setting terapêutico, esse ambiente nosso que a gente está conversando, mesmo seja online também. Isso aí. Converse com a pessoa. Aquela pessoa que você tiver empatia, que você se sentir confortável, é esse profissional, é esse terapeuta que você tem que dar sequência. Sim. Não vai porque é A, é porque é B, é porque a pessoa C te insistiu que seja aquele profissional. Não. É você que está em processo. Sentir bem. Exatamente. Se você já está com seus problemas, suas feridas te incomodando tanto, se de repente vai estar uma situação que para você vai ser forçada, então não vá. Legal. Não vá. Agora, Júlio, eu fiz a pergunta, né? E a gente foi entrando aí a gente vai conversando, né? Porque é aquela história. Não, com relação à solitude e à solidão. A diferença aí nesse. Nisso. A solidão é quando você realmente se isola de tudo e de todos. Sim. Você se coloca num castelo, numa redoma, por mais que você esteja em contato social, que é impossível você não ter contato social, você se fecha de tal maneira que você não convive. Eu gosto muito de usar essas palavras, conviver e coexistir, porque conviver é viver junto, coexistir é existir junto. Sim. Você coexiste, mas não convive. Então você cria o seu mundo particular e não tem quase que interações. Com ninguém, existe sofrimento nisso. Sim. Por mais que você possa dizer, eu sou feliz sozinho, sou feliz sozinha, ser sozinho não é igual ter solidão. Sim. Então já é um momento negativo seu. A solitude não. É aquela máxima de rede social. Você se sente bem consigo mesmo, com sua própria companhia. É isso. Eu costumo brincar muito isso. Por exemplo, eu vou para Rock in Rio, vou para Tomorrowland, eu vou para teatro, eu vou para cinema, Lollapalooza, eu viajo sozinho. Olha que maravilha. E eu me divirto muito bem. E nesse momento eu acabo conhecendo pessoas e fazendo amizades. Fazendo amizades, isso aí. Entende? Isso é uma então oportunidade você tem que muito boa. Permitir. Perfeito. Agora, que você não consegue fazer nada sem ter uma companhia, é porque existe alguma lacuna, algum vazio, algum buraco aqui dentro que você não reconhece, que você precisa preencher. Você sabe, não consigo fazer nada sozinho, não consigo. Você precisa ter alguém. Por quê? Então, se você não se permitir experienciar isso e se conhecer nesse sentido, você vai se sabotar de uma maneira de não construir experiências novas na sua vida. Perfeito. Então, por exemplo, uma coisa que quando fui morar em São Paulo, minha família ficou no Rio, tinha pouquíssimos amigos lá, e quem moravam distante. Cara, fim de semana, eu saía de casa, eu ia pro shopping, eu morava do lado do Shopping Morumbi, eu ia jantar lá às vezes, sozinho, amarradão, tranquilo. Tá passando um filme aqui, eu vou pro filme aqui agora. Tranquilo. Mas eu adoro teatro, vou pro teatro, vou sozinho. Rock in Rio, eu vou pro Rock in Rio sozinho. Então, Júlio, eu acho que eu tenho que tratar isso aí também, porque... Às vezes a gente quer companhia, é porque é saudável ter, por exemplo, eu confesso que eu não sei se aí vem aquela questão da mulher com medo de estar... Eu tenho muitas amigas que fazem muitas coisas sozinhas. Viajam, inclusive, que eu acho assim o máximo, porque elas não estão perdendo tempo e estão aproveitando a vida delas. Exato. Isso aí é ótimo. Mas, por exemplo, questão de viajar, eu não sei, tá? Se eu iria numa viagem sozinha, confesso. Mas, assim, eu não gosto de sentar num bar, num restaurante, para tomar um chopp sozinha. Mas tá meu. Tudo bem. Porque eu acho que eu posso estar fazendo outra coisa. Eu prefiro, de repente, estar em casa, tomando uma cerveja em casa, um vinho em casa. Tá tudo bem. Mas eu não gosto de estar em outro... Entendeu? Mas assim, eu acho interessante e eu acho muito bacana. Então, assim, existe o outro lado. Agora, num evento grande, eu acho que eu até iria, porque eu já fui. Já pulei um carnaval em Arraial do Cabo, que é uma bagunça hoje, que já não é mais aquele carnaval, sozinha. Sim. E eu acho que foi um dos melhores carnavais da minha vida. Eu ia só com o celular, com meu tênisinho, botava na areia, curtia o show, pegava meu tênisinho e ia embora. Eu tenho uma amiga que ela tava na casa, que a gente tava com uma menininha pequenininha, a menininha dormia cedo, que hoje é uma verdadeira mulher, uma cantora, que está um espetáculo. E ela até hoje fala, Catarina, eu não esqueço daquele carnaval. Por que eu ia ficar sozinha? Olha, eu não podia, entendeu? Eu sou da época de carnaval em Arraial do Cabo, que eu nem tinha celular ainda. Olha isso, viu? Então, mas assim, eu consigo determinadas coisas, mas eu não sei se é ficar no bar e tal. Mas é porque eu acho que também não tive oportunidade. Mas eu acho que isso é bem interessante, essa colocação de você estar. E eu acho, assim, muito bacana a pessoa. Isso é solitude.
Perfeito. Você está bem encontra com momentos você, de né? prazer com a sua própria companhia. É você com você e você. Perfeito. E tá tudo muito bem. Então, isso é solitude. Muito bom. Agora, quando você se encontra sozinha e existe algum sofrimento, por mais que você não se dê conta, você não tem interação social, a solidão que traz uma tristeza, e às vezes você não quer incomodar, não quer falar, ou acha que não tem ninguém com quem você conversar, isso é solidão. Perfeito. Então, enquanto a solitude traz essa coisa da positividade, a solidão te traz negatividade. Sim. Então, se você se sente uma pessoa solitária, tem que buscar entender isso aí. Perfeito. Se for solitude, se joga. Aproveita, né? Agora sim, falando um pouco sobre a doença do momento. Não sei. Será que é do momento não mesmo? Sei Ou se sempre é, existiu, não sei. na verdade? É, a da ansiedade. Hoje a gente abre uma rede social, é tudo assim. Vamos falar de ansiedade, não sei o que, eu tô com ansiedade. Exato. Eu tô com ansioso, não sei o que, tudo é ansiedade. De ansiedade. Tudo é ansiedade, né? A gente tá em 2023, 2019, eu tava vivendo um momento muito sério de ansiedade. E aí, conversando com o médico, me receitou um remédio. Eu nunca gostei dessa história de tomar remédio. Tá? Então, aí eu fui comprar, farmacêutico que sempre me atendia lá, o balconista da farmácia, não farmacêutico na verdade. Perfeito. Nossa, esse médico é muito bom, receitou esse remédio para você. Oi? Vamos lá, questionável isso, mas tudo bem. E aí quando eu peguei a bula para ler, e eu sou maníaco de bula, eu leio todas as bulas para entender o que eu estou ingerindo ali também. E eu não sou hipocondríaco, tá? Mas eu gosto de entender o que eu estou ingerindo ali. Sim. Nossa senhora, não vou tomar isso aqui. Você comprou e não tomou. Não, cheguei a tomar. Chegou? Só que eu comecei a sentir aquela coisa toda e bateu aquela culpa. Não, eu tenho que tomar, eu não tô legal. Tomei um, morrendo de medo. Tomei dois, morrendo de medo. Cara, eu não preciso disso. O que eu fiz? Na época eu morava em Teresópolis. Aqui, região serrana do Rio. Sim. Então, quer saber? Vou pra cachoeira. Amo cachoeira. Eu fico igual criança. Eu me jogo, eu brinco pra cá na cachoeira. Teresópolis é muito gelado, né? Oh, meu Mas Deus. no inverno, com 10 graus, eu ia pra cachoeira assim mesmo. Nossa, era um choque, né? É um choque. Eu amo aquilo. Cara, não tem terapia melhor. É verdade. Entende? Então, eu me jogava muito na cachoeira. Bom. Tem aquelas quedas que parece hidromassagem. Você entra ali, bate a sua cabeça. Cara, que maravilha aquilo ali. Aí, quer saber? Tem tal lugar, eu nunca fui lá. Fui. Eu te falo, esse remédio eu joguei fora porque venceu. Eu só usei 2 comprimidos naquela época. Claro, existem casos que algumas pessoas realmente precisam e somente psiquiatras podem recomendar remédios. É bom todo mundo saber disso. Psiquiatra é um médico, graduação em medicina, que tem especialização em psiquiatria e ele é o único que é qualificado a fazer a prescrição de remédios. Então, cara, eu fui e larguei isso. Simplesmente. Mas depois de algum tempo eu tive alguns momentos de ansiedade, entendeu? Aí eu realmente, uma vez ou outra, fazia uso de um remédio, uma dose bem fraquinha. Mas te digo, outra caixa que eu deixei vencer e joguei fora. Porque nós temos todos os nossos mecanismos necessários para a gente poder se cuidar. Entendi. O que me causa ansiedade é um problema. A ansiedade é um problema? Sim, mas ela é um sintoma. Então, o que me causava ansiedade? Eu absorvia vários trabalhos ao mesmo tempo. Não que eu seja super-homem, super capaz, entende? Mas eu assumia tantos desafios que eu queria dar conta de tudo. Precisava mostrar alguma coisa para alguém? Precisava provar algo para alguém ou para mim mesmo? Não. Mas aquela coisa de, não, eu vou fazer, pô, legal isso aqui. Só que você começa a ser impactado pelos seus limites necessários. Perfeito. O seu corpo começa a gritar. Grita. Aprenda a ouvir o seu corpo. Isso é muito A sua mente começa a gritar. Aprenda a ouvir sua mente. Então, eu cheguei a ficar cerca de 22 dias sem conseguir dormir. 22? Sem conseguir dormir. Nossa. Foi na época que eu peguei Covid pela segunda vez, eu fui internado e eu pedi para o médico, pode me sedar para eu dormir? Sério? Eu só dormia sedado. Você ficou internado? Na segunda vez. Eu peguei com intervalo de 6 meses a Covid. A primeira eu não tive nada, tem minhas comorbidades, na segunda eu acabei ficando internado. Sim. E aí eu te falo, as nossas crenças, por que é tão importante? Eu estava melhor já da Covid, da questão do comprometimento do pulmão, mas o médico não liberou porque atingiu os meus rins. Aí falou, Julião, não vou te liberar porque seus rins não estão legais ainda. Olha. Ok. Até que chegou um dia, uma quinta-feira,
Sentei na minha cama e falei para mim mesmo, eu não vou ficar aqui. Aí há 2 dias eu tive alta. É aquela coisa do pensamento positivo também, né? De te Exato. ajudar. Eu conheço todas as técnicas, eu conheço o meu corpo, eu conheço a minha mente. Entende? Então, eu comecei a reverter aquilo que eu estava fazendo. Então, existem esses momentos nossos também que são normais. Nós não somos super-humanos, nós não Lógico somos Marvel, nós não somos DC. Nós somos realidade. Com certeza. Então, de lá para cá, quando começo a sentir alguma coisa que é natural a gente sentir, eu volto. Aí eu faço meu derretimento do mindfulness. Sim. Às vezes eu estou na cozinha distraído lá. Poxa, eu tô fazendo uma comida legal aqui. Igual hoje, eu fiz um soufflé de couve-flor. Oh, que delícia. Eu parei, cara, como é que faz mesmo? Eu voltei aquele prazer. Eu parei tudinho na correria para poder vir para cá. Fazer aquilo. Botei minha musiquinha na cozinha, peguei a couve-flor, fui cortando as florezinhas como eu gosto, voltei a viver o meu momento presente. Perfeito. Aí eu preparei, tava sem creme de leite, aí eu fiz o meu molho branco, tipo meu bechamel, fiz meu bechamel. Quando eu nem lembrava mais como fazer, foi fluindo. Aí lembrei, peguei a noz moscada, fui ralando. Então, aquele momento terapêutico de prazer que eu voltei a ter. Perfeito. Desliguei a televisão para não ficar ouvindo somente notícia ruim. Sim. Ouvir minha musiquinha ali. Isso é uma das coisas boas também, não é isso? Para ajudar na terapia. Evitar aquilo que te traz estresse. Exato. Tem gente que é viciada em certos programas de televisão, certos noticiários que só trazem notícias ruins, de violência. Exato. Isso aí. Isto é uma compulsão, isto é, infelizmente, muito negativo. Porque a pessoa só quer absorver as coisas negativas. Então, Júlia, até ia começar a falar com relação aos vícios. Isso seria um vício? É um tipo. É um tipo do vício? De ter notícias ruins, de saber das coisas que estão acontecendo. É um autoflagelo. É um autoflagelo. Você sabe que aquilo é ruim, você sabe muitas vezes que aquilo te faz mal, mas você quer trazer aquilo para você, para a sua vida. E isso, infelizmente, atinge uma camada muito grande de pessoas de nível cultural e social mais baixos. Perfeito. Que se acumulam, se prendem muito àquilo ali. Sim. Entende? Até porque, principalmente, está na TV aberta, que é mais acessível. Sim. Está em algumas rádios bem populares também. Então, as pessoas sentem um certo prazer, um certo masoquismo, um certo sadismo também, em ver o sofrimento e colher aquele sofrimento para si. Isso não é saudável. Não, não é, com certeza. Vamos ligar a TV para ver o que está acontecendo no mundo. Eu não quero ver as coisas. A gente precisa se atualizar o que está acontecendo também. Isso. Nossa, mas o que aconteceu com tal pessoa, tal situação? Não sei, eu ouvi por alto. Tipo, esse caso aconteceu lá em Manaus, da babá que foi agredida e tudo mais. É um caso bastante complexo. Sim. Mas tem gente que depois ainda vai caçar mais detalhes, aquelas informações. Eu tenho visto a maioria das coisas bem superficial, exatamente para não me conectar. Você não tá mais leve também. Muito melhor. Então, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente consome, porque isso também é consumo. Perfeito. Aí, quando falando de consumo, falamos de vício, de alcoolismo, de drogas e tudo mais. Drogas, alcoolismo, fumo, consumo excessivo também. Muito bom, também, isso é muito importante. Que é a oniomania, que vai sair uma postagem minha sobre isso também. Bacana. Pornografia sexo, também, isso. que é muito comum para homens, principalmente. Sim. Sexo, masturbação, principalmente com homens também. Sim. Compulsão também pode chegar ao nível viciante. Isso são todos vícios. Todos vícios. Isso vai trazer comprometimento para a sua qualidade de vida. Perfeito. Quando a gente fala de qualidade de vida, você vai ficar uma pessoa extremamente ansiosa para poder consumir. Mas a pessoa está com crise de abstinência da droga, do cigarro, do álcool. Mas também tem crise de abstinência por não fazer sexo, por não consumir pornografia, por não se masturbar também. Sim. Então, o que tem, eu gosto muito disso, de falta que a pessoa precisa buscar em outra coisa. Em outra coisa. Perfeito. Em outros consumos que vão agredir a si e que vão naturalmente acabar agredindo as pessoas em volta também. Então é muito importante a pessoa reconhecer. Eu estou consumindo pornografia demais. E é permissivo isso, principalmente para o homem. Porque nessa questão cultural do que a mulher não gosta de sexo, não pode fazer sexo, que é coisa feia, essa coisa do pecado, isso pune muito a mulher. Então o homem ele pode ser punitivo, que já é um erro muito grande, daí o machismo ser estrutural, da construção do patriarcado também, que traz problemas, inclusive, para o próprio homem em si, e que vai levar a ações, a comportamentos que são negativos, que são ruins, que são
nocivos. Então, quando as pessoas falam em vício, automaticamente pensam em quê? Drogas. Vício, droga e álcool. E fumo. Cigarro, porque cigarro você compra na esquina ali e tudo mais. Mas essas outras existem outras coisas são muito problemáticas também. E tudo isso a gente consegue tratar com a terapia, tudo né? tem tratamento. Eu, na terapia floral, a gente consegue trabalhar essa questão de algum isso vício. É muito importante. E no mindfulness e na hipnose você consegue trabalhar esses links. Você consegue tratar, você consegue ajudar. Alguns vícios, algumas questões, principalmente são químicas, não tem cura. Mas você consegue alcançar um alto nível de qualidade de vida com o tratamento. Perfeito. Mas o principal de tudo que eu sempre falo é o reconhecimento que você tem um problema e que você pode buscar a solução. Por isso que em cada postagem minha você vai lá no final que sempre tem isso. Você pode buscar ajuda. Isso aí. Conte, porque os seus prejuízos não são somente seus. Perfeito. São da sua família, são dos seus amigos, são da sua vizinhança, que nós todos vivemos em comunidade, somos coletivos. Sim. Nós somos seres biopsicossociais espirituais, que a gente trabalha muito na psicologia social. Bio porque somos seres biológicos. Sim. Já começa por aí. Psico porque nós somos seres mentais. Diferente dos outros animais no planeta. Isso. Só nós humanos temos isso. Sociais que nós vivemos em sociedade. Ninguém é ermitão, ninguém vive sozinho. Certo? E espirituais porque não tem nada a ver com religião. Sim. Não tem a ver com o sentido de espiritualidade como é pregado, mas da sua relação consigo mesmo que vai influenciar o seu ambiente externo. Então, nós somos seres biopsico, sócio-espirituais. Nós somos um universo. E quanto melhor esse universo se desenvolve e é desenvolvido, melhor o universo coletivo funciona também. Muito bom. E eu costumo até falar do eu superior, né? Exato. Quando a gente fala o contato consigo, né? Quando a gente consegue fazer o contato. O Deus interior, Exato. nós somos Nosso deuses Deus interior, também. Isso. Nós, não querendo dizer que, né? Porque as pessoas vão até entender, você, nossa, mas está falando de Deus. Não, Deus, não. Deus é Deus, Deus é Deus, é o superior. Existência mas nós seres divinos, dentro, porque nós somos divinos. Seres divinos. Independente de qualquer religião que seja. Em várias religiões no mundo inteiro, não só aqui no Ocidente, na cultura judaico-cristã, nós somos fagulhas divinas. Perfeito. Nós somos parte de uma criação que é divina. Então, nós temos que reconhecer isso e buscar que essa fagulha seja saudável e que ela persista com qualidade também. E para ter essa qualidade, nós temos que nos cuidar. Sim. Mas vamos olhar para a gente em primeiro lugar? Sim. Mas não é ser narcisista, esquecendo o outro, diminuindo o outro. Exato. Que nós precisamos do outro, o outro também precisa de nós. Então, é uma coletividade. É uma troca. Existência. É convivência, é existir junto, é viver junto de forma harmoniosa. Muito bom. A terapia, eu acho que ela é muito grandiosa para quem consegue se dar a oportunidade de se cuidar e olhar para dentro de si. Exato. É uma autoajuda e é um processo. Que, como você já falou algumas vezes, você vai por um motivo e você depois começa a observar. A gente já falou sobre isso, ficam mexendo. Tem pessoas que falam, exato. Catarina, mas você é terapeuta. E uma das coisas que é engraçado, né, Júlio, que você falou bem no início, que você não deixou de ser o empresário. Não. Lá você e você, então assim, hoje eu sou terapeuta, mas eu não consigo deixar essa questão da empreendedora que mora dentro de mim perfeito apagar, né? Não consigo. Vê o seu caso, você segue duas vertentes profissionais suas que te trazem realização e que me são complementos. Às vezes é difícil equilibrar os dois. Isso. Te traz ansiedade. Isso. Que bom. Que bom que isso traz esse sacode para você. Exato. Porque a vida é esse sacode mesmo. Exato. A vida não pode ser tanto assim. Não. Tem alguma coisa errada. Mas a vida ela é isso aqui. Isso. É igual o eletrocardiograma, né? Que vai lá em cima movimento porque você está vivo. Agora você está parado porque você está morto. Então, está errado. Exato. Então, vamos permanecer ali com nossos altos e baixos no eletrocardiograma, porque a gente está vivo. Isso. A gente tem que fazer as coisas que nos fazem nos sentir vivos, porém bem. Exatamente. Tem gente que, para estar bem e vivo, usa drogas, álcool,
segue com seus vícios, Sim. ou infelizmente age de maneira tóxica contra outras pessoas. É questão de um ego narcísico que está doente e precisa ser cuidado também. A gente tem que ter entendimento e acolher, mas acolher até certo ponto. Epa, seu espaço está invadindo o meu aqui, não é por aí. O outro precisa observar isso, Exatamente. Né? Algumas pessoas não têm ciência de seus comportamentos, de alguns padrões de comportamento que são nocivos. Sim. Não cabe brigar. Se eu estou brigando, aí que é curioso também, quando você está com a sua bem com a sua terapia e quando você está no seu momento presente com mindfulness, você consegue não ser uma pessoa reativa. Verdade. Entende? Que você está tão consciente de quem você é no seu momento ali, o mindfulness te permite isso também. Você não se torna uma pessoa reativa, tipo, falou A, você já gritou A, B, C, D, E, F. Não. Parou aí. Isso. Então você consegue responder melhor àquela situação, não aquela pessoa, não leva pro pessoal. Isso. Você consegue viver melhor. E muitas pessoas fazem isso muito com as pessoas que estão muito em volta, né? Sim. Eu já fui muito reativa e eu sei quando eu não estou bem e que falta alguma coisa por algum motivo quando eu volto em algum momento com isso. Então, eu consigo já porque, assim, é a nossa essência. Sim. A minha essência é essa, e é o que eu falo. Então, assim, você está sempre em constante processo. Não é porque eu faço terapia há tanto tempo que você não vai dar... Aí, antigamente, eu falava o seguinte, sabe, Júlia? Ai, dei 10 passos para trás. Tipo, voltei tudo que eu achava que já estava tudo certo. Por isso que quando a gente fala de tratamento terapêutico, não é só vir aqui, fazer uma sessão e tomar um floral e acabou. Tô falando, não contei. É uma continuidade. É um processo. Exato. Eu gosto muito, um termo que eu usei na minha tese de doutorado e que eu uso direto, a vida é gerúndica. Que está acontecendo. Isso. Você está vivendo, a vida vai passando. É agora também, Exatamente. Né? Então, vamos viver o agora, isso. O meu hoje. E vamos lá, mas eu não vou deixar de pensar no amanhã, você não vai deixar de pensar no amanhã. Mas o que eu posso fazer hoje para o meu amanhã ser melhor? Me cuidar. Isso. Vou me alimentar bem, eu vou me hidratar, beber bastante água, eu vou fazer atividade física, vou ler coisas boas, vou ver coisas boas na televisão também. Vou procurar entender o outro, mas me entendendo também, procurando ter um melhor relacionamento com as pessoas. Ou seja, vou procurar... Muita gente questiona a melhor versão de si, né? É verdade. Porque quero ser a melhor versão de mim mesmo, mas como se a sua versão anterior fosse podre. Exato. Isso é questionável. Não, eu concordo e discordo ao mesmo tempo. Eu faço mentoria e a mentora, a frase dela é: seja a sua melhor versão. Mas não é que a anterior seja ruim. Seja sua melhor versão. É buscar o que você é hoje. Isso. Todos nós buscamos. E o foco é esse. De você ir estudando e você se aprimorando. Exatamente. Isso aí. É muito interessante. Não é hoje, a Catarina de ontem. Isso aí. 24 horas antes. Não. Quizá 20 anos atrás, Exatamente. 30 anos atrás. Tô te chamando de velha não, desculpa. Não, que isso. Mas já tô com o pezinho ali. Você entende? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tipo, essa pessoa conversa comigo dos seus 29 anos, eu ri. Uhum. E eu falei, cara, quando eu tinha 29 anos, eu tive os mesmos pensamentos. É a crise dos 30. Tem isso, né? E quando eu fiz os meus 30, eu celebrei 3 fins de semana seguidos. Que delícia. Porque eu marquei a festa no fim de semana, alguns amigos não podiam. Marquei no fim de semana seguinte com outros amigos que também não podiam. Marquei no terceiro. Então foram 10 anos para cada fim de semana. Oh, que maravilha. E quando eu fiz 40, cara, já vou fazer 40. E o que eu fiz da minha vida? Igual foi os 30, vou comemorar assim mesmo. Isso mesmo. Fiz 49 anos agora. Aí já estou pensando nos meus 50 ano que vem. Maravilha. Eu já decidi contagem regressiva. Cada mês até o meu aniversário do ano que vem, até meus 50 anos, eu vou fazer uma comemoração diferente. Sério? Oh, que coisa legal, histórico. Adorei. Eu estou vivo. O meu eletrocardiograma está aqui, ó. Isso aí, muito funcionando. Bom. Então, eu estou muito feliz. Esse momento, estou vivendo esse momento. A vida é colecionar momentos. Estou colecionando. Então, eu me permiti. Isso, muito bom. Por exemplo, eu conheci a hipnose quando eu tinha 19 anos. 30 anos atrás. Quando eu estava na faculdade. Eu retomei, eu passei por uns processos delicados. Ano passado eu fiz novamente, vai fazer um ano agora, setembro. E como aquilo para mim foi bom.
Que bacana. Então, qual o meu propósito de vida? Sempre foi, como eu te falei, eu era adolescente, queria ser professor já também, Sim. é compartilhar. Sim. Então, eu sempre escrevo nas redes sociais, no LinkedIn e tudo mais. Acho que a vida não faz sentido se você não compartilha. Então, independente de ser professor, eu fui fazer doutorado e uma coisa que eu não quis, doutorado. Eu pensava no mestrado, fechar aquele meu arco lá sobre estudo de comportamento do consumidor de marcas. Sim. No mestrado. Aí eu abri mão do mestrado para poder cuidar de um projeto, outro projeto pessoal meu. Só que aí vem o universo, tá, meu filho, ó, doutorado. Lá fora do país você pode fazer sem o mestrado. Sim, é. Aí vem uma curiosidade. Universo. Eu tinha 22 anos, eu viajei para a Espanha, minha primeira viagem internacional. E aí eu fui para Barcelona e fui visitar a Universidade de Barcelona. E lá teve um acontecimento incrível que eu fui aprovado para o mestrado em Psicologia Social. Perfeito. Eu não pude ir, por questões familiares. 20 e tantos anos depois, doutorado em Psicologia Social no país de língua espanhola. Maravilha. Universo, espiritualidade, meu filho, Na hora, é o seu caminho. é isso aí. Só que eu conquistei nesse intervalo uma maturidade. Perfeito. Muito Talvez grande. se você tivesse ido naquela época, não era uma época boa. Exatamente. Então, vamos lá. Eu sofri com aquilo, lá atrás eu sofri. Mas hoje eu entendo o porquê daquilo ali. Perfeito. Então, entrei para o doutorado. No meu doutorado em Psicologia Social, eu sendo graduado em administração, convivendo com psicólogos e psicanalistas. E embora na minha tese eu falasse sobre narcisismo, que é um conselho psicanalítico, eu tenho uma atualização dele em psicologia social, através de Eric Fromm. Sim. E aí eu fui conhecendo um novo universo, eu fui me permitindo aquilo ali. Muito bom. Dali desdobramentos. Aí meus colegas, Júlio, vem fazer psicanálise. Júlio, vem fazer isso. Todo mundo Júlio, te chamando, te chamando. Hoje eu tenho 10 anos que eu iniciei meu doutorado. Olha. 5 anos que eu concluí meu doutorado. 1 ano já que eu terminei meu pós-doutorado, que eu também não busquei. Eu fui convidado pela universidade, fiz psicologia social na linha de pesquisa em psicanálise. E eu vou negar isso? Lógico que não. Tem muito conteúdo para trazer para gente. Meu propósito de vida. Isso. Você aprende para compartilhar. Então, Maravilha. hoje, tudo aquilo que eu colhi, estou colhendo de experiências na minha vida, eu trago para o consultório. Muito bom. Porque quando está em consultório, você como terapeuta me entende também. As suas experiências valem ali dentro também. Valem. Portanto, quando você E às vezes dá até um exemplo para o cliente. Exato. É importante para eles verem que você passou por aquilo. Como você falou, às vezes as pessoas endeusam, né? E não tem Não que é porque a endeusar. gente está ali ajudando que nós somos melhor do que ninguém. Por mais que eu tenha minha titulação, doutorado, pós-doutorado, fora do país, maravilha, Bacana. fantástico isso. Mas isso não me torna melhor que ninguém. Isso me qualifica como profissional, como intelectual. Mas ali dentro somos eu, ser humano, com outro ser humano, para poder ser escutado. Muito Que bom. é isso que é importante que as pessoas entendam. Quem está em terapia está ali para ser escutado, para ser ouvido. A experiência negativa que eu tive com uma terapeuta no passado, justamente disso, porque eu queria ser ouvido, não quero que entenda como sendo um narcisismo meu, entendeu? Que eu quisesse colo. Tem gente que procura porque quer colo. Porque quer, exatamente. O que não tem com pai, com mãe, com família, com marido, com terapeuta esposa, vai fazer buscar, isso. transfere aquilo para o terapeuta. Não é o caso. E não é isso. Mas a pessoa em terapia, ela precisa ser escutada. E quando ela está no momento terapêutico ali, ela fala coisas que ela não ouve. E esse é o nosso papel. Ouvir o que vocês não ouvem quando falam e mostrar isso para vocês. E aí vem aquela sacada. Poxa, eu não tinha noção disso em mim. Isso. Então, esse é o nosso papel. Exatamente. Então, a nossa experiência de vida, aliado ao nosso conhecimento teórico e prático, é o que nos permite, que nos qualifica estar em consultório, naquele ambiente, que é um ambiente seguro. Não é segurança porque tem paredes perto, portaria, não. Isso. É a de segurança psicológica. Sim. Que a pessoa possa sentir confortável em ser ela mesma ali. E por isso, quando eu criei os programas, porque você atende qualquer pessoa. Eu ia te falar para falar um pouquinho sobre o programa do homem, né? A gente já está aqui, já passamos um pouco do nosso horário previsto, mas precisava falar com relação a isso, sobre o programa Homem, que eu achei interessante. Hoje. E para a gente seguir aqui no ping-pong e na lembrancinha. Vamos lá, fala um pouquinho sobre... Tô de olho. Então, o que é o programa Homem hoje? Quando eu fui para o doutorado, a minha tese
é sobre o comportamento do consumidor masculino. Por quê? Eu tinha essa coisa do porque eu não sou tão interessado assim em marcas, mas o meu irmão o meu pai era, meus amigos são. Tem uma passagem que eu cito, 2 passagens nessa parte pré do meu... Da tese em si mesmo, que é o casamento de um filho de um ex-patrão meu. Aí aquela coisa, não, quem vai, quem não vai, aquela coisa toda, pô, como é que vai vestir, não é porque vai estar a elite lá do mercado publicitário, Rio de Janeiro, vai estar lá e tudo mais. E o pessoal preocupado, né? O pessoal que era mais operacional, como é que vai, como é que não vai e tudo mais. Isso. E aí teve um vendedor lá, que era o top, ele riu e falou, meu terno fala italiano. Ou seja, ele quis mostrar que ele tinha dinheiro para poder comprar um terno Armani. Vamos botar bem claro assim, entendeu? Então tá aquela esnobadazinha. Sim. Um primo meu, quando casou em Punta Cana, e aí ele foi mandar a foto dele no provador. Primo, o que você acha? Eu, procurando forma delicada de falar com ele, né? Acho que você podia buscar um outro design, esse caimento dessa roupa não tá tão legal assim para você. Ele respondeu, mas é Volner. Tipo, ele só colocou a marca. Exatamente. Entendi. Ou seja, por ser Volner, mas isso não significa que é porque é a marca que é o melhor. Mas na cabeça dessas pessoas, a marca é uma transmissão, um título de validade e de validação. Perfeito. Eu uso aquela marca. Tem gente que faz questão de ter... Então, o programa Homem ele é voltado para a questão de marca? Não. Eu vou entrar nessa questão do homem, na verdade. Então, no doutorado, quando eu estava estudando o comportamento do consumidor masculino, através do mito de Narciso, que é um mito masculino também. Então, eu conheci na época o conceito de masculinidades, no plural. Porque nós somos todos sujeitos masculinos e com comportamentos muitas vezes diferentes. Por exemplo, no meu doutorado, eu fiz um trabalho sobre masculinidades transgeracionais. Então, eu peguei 3 homens da mesma família, mas de gerações diferentes. O avô com 80 e poucos anos, o filho com 50 e pouco e o neto com 30 e poucos anos. Bacana. 3 homens da mesma geração. Perdão, de gerações diferentes, numa mesma família. Convivendo, coexistindo, mas são bem diferentes. Algumas coisas são padrão, são comuns, outras não. Então, quando você fala masculinidades no plural, porque são formas diferentes de ver, de interpretar e de viver o que é ser masculino. A visão do que é ser homem, do que é ser macho. Do que é ter hombridade. Então, a gente fala no plural, sintetizando bastante. E aí você volta naquilo que é padrão comum para todos os homens, na verdade, que a gente chama de caixa dos homens. Todos nós, quando nascemos, já sabemos, nós não sabemos, mas quem nos recebe nesse mundo sabe o que é o papel do homem e o papel da mulher. Sim. Nós já somos condicionados a esses papéis sociais. Então, do homem, tem uma teoria do Paul Kaival, na década de 80, que eles chamam justamente de caixa dos homens, né? E fala sobre isso. O homem tem que ser viril, pegador, provedor, ogro. rígido. Ogro. Vamos sintetizar como ogro, entendeu? O homem tem que ter o seu carro, o carro sempre melhor que o do outro homem, tem que sempre ter o pênis maior do que o outro, tem que ser viril, tem que estar sempre com o pênis ereto também, tem que pegar a mulher, tem que satisfazer a mulher, por mais que ele não sabe satisfazer a mulher, está preocupado com a sua satisfação preocupado sexual com também. ele, sim. O homem tem que ser o provedor, ele tem que se desdobrar para poder honrar com o seu papel social, tem que gostar de futebol, senão não é homem. Sim. Tem que gostar de cerveja, falar palavrão, senão não é homem. Então, essas pressões, essa panela de pressão faz com que os homens sejam doentes, fiquem doentes. Sim. Então, existe uma dificuldade muito grande do homem aceitar, mostrar suas emoções, suas vulnerabilidades, sua sensibilidade, que tem emoções, dizer eu te amo para um filho, para o pai, para um amigo, para um irmão. Às vezes. É difícil. Às vezes você consegue dizer para um amigo, mas não diz para o seu irmão, para o seu pai, porque você tem suas feridas emocionais também. Então, você é aquela pessoa durona, rígida, com você mesmo e com os outros homens. Muito bacana. E as mulheres também cobram muito isso dos homens também. Engole choro. Sim. Vai lá, apanhou, vai lá e briga mais ainda. Porque você não pode voltar para casa depois que o bode está no pasto. Ih, nossa, essa frase você aí. Entende? Então, isso constrói o machismo estrutural. Ele fala que porque está na sociedade, faz parte do que se espera de que um homem deve ser. E é uma pressão absurda.
Então, eu, no meu lugar de fala como homem, eu passei muito por isso também. O homem tem que se vestir como tal. Então, por exemplo, tinha uma época do Mal, do Cauã Raymond, em Malhação, usando aquele cabelo dele cacheado. Eu deixei meu cabelo crescer naquela época também. Só que meu cabelo é muito fino, ele não pesa. Então, eu usava creme, meu cabelo cacheava, eu usava arquinho. Pra cachear. Meu irmão olhou pra mim, você também tá usando isso? Tá na moda. Sou eu. Mas nem fui pela moda, fui Não foi porque você quis, você gostou. Exatamente. Você gostou daquele estilo e quis trazer pra você. Então você cobra do outro homem aquilo que é esperado de como um homem deve ser. Tem que ser um cabelinho assim e tal. Homem não pinta unha. Se pinta hoje é porque é artista. Artista pode, é uma certa permissão ali, uma permissão social. Mas somente aquele homem que tem aparência de homem. Grosso. Fala grosso. Isso. Entende? Se você é um adolescente e demora para entrar na puberdade, você ainda tem. Você não cresceu. Sabe se você vai mas ser, a voz desenvolveu, não tem pelos no rosto. Aqueles que já entraram começam a te cobrar e lá, é viadinho. Então, essas pressões sociais, desde criança, o menino, ele não pode ter certas expressões de carinho, nem mesmo com o pai. Porque já vem o avô, o tio, o amigo. Homem não faz isso. Entendi. Vira homem, porra. Vira homem, isso, sei. Esse negócio de vira homem, você vai cobrar de uma criança de 3 anos. Nossa, Então, essas pressões existem na vida social desde sempre. De o que deve ser homem, do que deve ser entendido como homem. Então, muitos homens ficam doentes emocionalmente, psicologicamente por causa disso. Bacana. De ter que cumprir esses papéis. Mulheres sofrem, mas sofrem também por causa da caixa dos homens, entende? Mulheres têm as suas questões, mas existe essa pressão em cima do homem. Então, eu desenvolvi esse programa Homem Hoje, porque hoje, que é o homem contemporâneo, que ele precisa aprender a lidar com essa pressão. Principalmente, existem mais mecanismos para ele se conhecer, dele não se pressionar tanto, não aceitar tanta pressão, dele, eu posso abraçar um amigo sem parecer viado. Eu posso dizer um eu te amo pro meu amigo. Posso dar um beijo no rosto para um amigo. Eu vi ontem um meme de um cara com a camisa da Argentina, da seleção oficial, beijando o Messi no rosto. E um monte de gente comentando, ia lá, já virou o biachinho dando em cima do Messi, porque ele tá no time lá. Só que você vai pra Argentina, os homens se cumprimentam dando beijo no rosto. Com beijo, isso. E não deixam de ser homens por causa disso. Eu acho que mudou um pouco isso, né? Porque hoje a gente tem... Mas ainda tem muita gente... Muito, porque isso é entranhado, isso é estrutural. Isso. Eu queria até falar mais sobre isso, mas a gente não tem muito tempo. Eu quis falar sobre, para mostrar às pessoas que você tem esse programa, que eu acho interessante. E o mais interessante é que, quando a gente trabalha com hipnoterapia, não é assim ad eternum, como alguns processos. Perfeito. É um pacote com 10 sessões. Legal. Então você faz sessões. Tem gente que consegue resolver suas respostas já antes disso. A gente continua ali. Legal. Tem gente que termina 10. Legal. Mas se a pessoa, de repente, quiser continuar, vamos embora, a gente marca. A gente segue o processo terapêutico também. Legal. Mas a gente fecha um pacote, normalmente, de hipnoterapia com 10 sessões. Legal. Vou curar em 10 sessões? Não existe cura. Isso. Não, eu ia até complementar falando com relação ao seguinte, que hoje nós estamos num coworking, num espaço compartilhado, onde nós temos homens, mulheres, né? Outros denominadores também, né? Outras identidades, mas que as pessoas podem ver esse episódio e se identificar e dizer, poxa, bacana, tem... Porque muitos homens, eu até comecei a falar isso no início, porque muitos homens acham que não podem fazer terapia, ainda existe essa restrição. Eu sou homem, não faço terapia. Se for um pouco a médica, imagina para terapia. Então, a gente teria até que falar um pouco mais sobre isso, mas realmente a gente já está aí no final. Mas assim, com relação ao seguinte, Júlia, até só complementar essa questão do médico. Eu falei com um amigo que é advogado esses dias e ele estava colocando uma posição com relação a uma aluna dele, ele é professor de faculdade também, e com relação à saúde do homem e à saúde da mulher. Você vê a diferença do Outubro Rosa e do Novembro Azul. Você sabia que quem mais comete homicídio é homem? É o homem. E quem mais comete suicídio é a mulher? É homem. É o homem? Sim. Suicídio também. Por conta Tamanha violência que existe internalizada no homem. Dele. Você imagina. A violência é cultural. Sim. E ela é psicologicamente falando também. Ela é masculina. Então, quem mais comete atos de violência é o homem.
a comunidade carcerária. É o masculino, isso. É homem. Na verdade, eu falei do Outubro Rosa e do Azul com relação à saúde. Sim. Porque não é uma coisa... vamos lá para o homem cuidar de si. E essa questão também é da violência, Você fere né? a sua masculinidade se você for num proctologista para poder... Pois é, como? É um exame médico. Gente, e todo homem, a partir dos 40, já tinha que estar fazendo. E você sabia até que antes. tem homens que não gostam de lavar durante o banho a sua Suas parte partes traseira, íntimas, exatamente, por conta porque acha que vai ficar menos homem. Gente, Isso afeta menos homem, menos másculo. Não é existe. saúde. Saúde. Entende? E, gente, nós estamos... Pode virar uma 2023, doença, né? E tudo mais. E tem doenças. que cuidar disso, né? 2023 não era mais para ter certos comportamentos. Então, o programa Homem são os pacotes de sessão de terapia. Vamos lá. Para homens. Eu atendo a todo público, sim. Tá? Mas esse específico é para pessoas que se identificam com a identidade de gênero masculina. Perfeito. Ou seja, não importa para mim se é cisgênero ou se é transgênero. Perfeito, perfeito. Por aí. Agora, se é um homem negro, uma mulher negra, se identifica com uma pessoa negra, eu tenho um pacote Black Power. Então, os seus pacotes eles são desenvolvidos para os perfis. Existem características próprias de situações do homem. Quando a pessoa chegar para você e dizer, olha, eu sou uma mulher preta, estou passando por um processo, Vamos conversar, porque existem coisas da realidade nossa negra que só nós experienciamos. Sim. E também o pacote o programa LGBT+, que é o programa Orgulho. Perfeito. Porque tem pessoas que não conseguem lidar com essas dificuldades. Muito interessante. Então, aí, por exemplo, é um homem gay. Sim. Vamos enquadrar no homem hoje ou no programa Orgulho. Tanto faz. Entendi. Nesse caso, tanto faz. Então, assim, você, na verdade, você só criou... para ajudar as pessoas a se entenderem um pouco mais. Perfeito. Não são somente nichos de mercado, mas são particularidades que a pessoa pode trazer. Ótimo. Vai diferenciar alguma coisa? Pode diferenciar sim. Então, vai de acordo com o nosso bate-papo, com a anamnese que a gente vai fazer para conhecer a questão ou as questões da pessoa. Muito legal. Então, eu não estava entendendo os pacotes, quis falar um pouco mais do homem. Sim, mas com relação a gente ter aqui muitos homens no nosso espaço e, de repente, alguém se identificar e achar que seria válido para fazer, que isso eu acho importante. Mas agora que eu entendi os pacotes, eu achava até os programas, porque eu achei que, de repente, você já está com... Aí, falar um pouco, né, do futuro, de cursos que você está com o objetivo de fazer. Então, eu achei que isso fossem os programas até voltados para cursos mesmo. Não, são programas voltados para terapia. Também, para terapia Perfeito. também. Então, já entendido até na minha cabecinha, porque isso era uma pergunta que eu queria fazer antes para você, e não fizemos. Júlio, antes de finalizarmos e ir para o nosso finalmente, dá essa lembrancinha para você, né? Oba. Que é um mimo que nós da Trulli estamos dando para os nossos clientes. Um símbolo, né? De uma árvore, que é o nosso símbolo. E aí, para quem, né? Também, exato, aqui. Eu já soube que quando você viu a nossa árvore ali, que você gostou bastante, porque é praticamente bem parecido com o seu símbolo. É muito bacana, a gente estava vendo, né? Com relação às pessoas que tratam de saúde, que a maioria das pessoas buscam uma árvore para a sua logo, né? Tem pessoas, mas é mais uma árvore, mais uma árvore. Nós aqui não estamos tratando de saúde, é uma árvore. Eu acredito muito que é uma transformação, é força, é raiz, dá frutos, é prosperidade. A saúde, a saúde é muito isso, né? Cuidar da sua vida, né? Dentro a árvore, dentro da questão de cuidado de saúde. Então, ancestralidade. Também, não tem tanta coisa assim. Qualquer dia eu conto a história aqui de como foi a história da logo para quem ainda não ouviu. Como sou do marketing, eu adoro estudos sobre marcas também e tudo mais. Muito bom. Então, que a sua árvore, né, o símbolo é muito isso, que a sua árvore se floresça, se frutifique, que fortaleça essa parceria que estamos começando, né? Que você já está aqui já com seus atendimentos e já está já faz parte da família Trulli, né? E antes da gente acabar, eu queria fazer um ping-pong com você. Bora lá. Podemos? Então vamos lá. Uma palavra, né? Se você quiser complementar com mais alguma coisa, família. É vida. O Júlio profissional. Nossa, muito chato. Determinado, Bacana. Muito determinado. E o Júlio empreendedor. Sonhador.
Porque empreender é sonhar. Sonhar. O Júlio, dentro, a gente já sabe, né, que você é professor e tudo mais, e com estudos. Nossa, sistemático. Porque eu gosto muito de aprender e não dá para parar. Não consigo parar. E Deus? Deus, independente de qualquer significado religioso que possa ser, é difícil uma palavra, mas vamos buscar aqui. Amor. Bom, isso é muito bom. E um sonho que você ainda não realizou? Nossa, esse é o sonho que mais me persegue e é o mais delicado, mas que é o mais bonito de todo, que é ser pai. Olha que bacana, muito legal. Esse de fato é o meu maior sonho. Que bacana. Porque realização profissional já tenho. Já tem. Desde meus 25 anos, então só venho colhendo lucros em função disso. Bacana. Uma nova realização profissional é agora esse trabalho como terapeuta, psicoterapeuta. Como professor, já sou realizado também, escritor. Então, profissionalmente, já sou realizado. Como pessoa, eu sou realizado, mas ainda me falta isso. Isso. É a única coisa que eu não realizei ainda. Detalhezinho. Que você consiga realizar o seu sonho, é o que nós desejamos. Agradecemos, né, essa parceria, essa oportunidade, esse bate-papo. Na verdade, a gente acabou falando bem pouquinho sobre o tema, mas eu acredito que todo mundo deve ter entendido que tudo isso que a gente falou pode ser tratado dentro da sua terapia. Sim. Então, eu vou deixar você se despedir para o pessoal, convidar quem tiver que convidar para ser tratado e atendido por você. Bom, eu quero agradecer, aproveitando que você trouxe aqui o espaço da Truly e frutificando. Para mim é muito importante receber esse espaço, estar nesse espaço aqui de frutificação. Ainda mais a forma como vocês construíram aqui, a recepção de vocês, a estrutura de vocês. Esse momento nosso aqui também é fantástico. E, bom, é isso. Invistam em vocês, qualidade de vida, bem-estar, saúde mental. Temos outras opções também de terapia aqui na Truly, no espaço, na Truly Offices. É um espaço fantástico de fácil acesso. E para quem quiser conhecer mais dos programas que eu trabalho, da forma psicoterapêutica como eu trabalho, seja com mindfulness, você perguntou no início, se a pessoa quiser fazer somente mindfulness ou somente hipnoterapia. Perfeito. Quem eu atendo com hipnoterapia, eu trabalho também com mindfulness. Quem quiser somente o mindfulness, pode vir também, a gente pode trabalhar. Eu quero fazer um trabalho coletivo de grupos para mindfulness também aqui. Maravilha! E está feito o convite. Vamos enfrentar. É importante aprender formas de enfrentamento contra ansiedade, depressão, burnout, timidez, problemas de relacionamento, ciúme, vícios, compulsões. Tudo tem tratamento. Só vim conhecer a gente aqui. Maravilha! Então, chegamos ao final do nosso episódio do TrulyCast com o Dr. Júlio. Agradecemos a você que ficou até aqui conosco. Não deixe de seguir as nossas redes sociais aqui no YouTube. Faça sua inscrição, ative o sininho, fique por dentro de todos os episódios, porque vem muita coisa por aí. E se você ainda não conhece a Truly Offices, vem para a Truly Offices você também. Que bom. Muito bom. Gente, a gente tinha que ficar aqui mais 2 horas.